FUVEST 2024. A foto a seguir mostra um circuito com 3 resistores R1, R2 e R3 conectados em uma protoboard, uma base de contatos. Neste tipo de placa, os 5 furos de uma mesma linha, indicados pelos retângulos amarelos, estão em curto, formando os nós do circuito. Os cabos vermelho e preto, por sua vez, estão conectados aos terminais de uma fonte contínua de 5 volts. Se R1 é igual a 150 kΩ e R2 e R3 são iguais a 100 kΩ, a corrente elétrica que passa pelo resistor R1 será de A, 12,5 microamperes, B, 14,3 microamperes, C, 25 microamperes, D, 37,5 microamperes ou E, 50 microamperes. Dominando a matéria. A teoria por trás do exercício. Lei de Ohm. A lei de Ohm determina que a diferença de potencial U entre 2 pontos de um resistor R é proporcional à corrente elétrica I que é estabelecida nele. Matematicamente, U é igual a R vezes I. Associação de resistores. Associação de resistores é um circuito que apresenta 2 ou mais resistores. Há 3 tipos de associação: em paralelo, em série e mista. Na associação de resistores em série, os resistores são ligados em sequência. Isso faz com que a corrente elétrica seja mantida ao longo do circuito enquanto a tensão elétrica varia. Assim, a resistência equivalente de um circuito com resistores ligados em série corresponde à soma das resistências de cada resistor presente no circuito. Resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Na associação de resistores em paralelo, todos os resistores estão submetidos a uma mesma diferença de potencial e a corrente elétrica se divide pelos ramos do circuito. O inverso da resistência equivalente de um circuito com resistores em paralelo é igual à soma dos inversos das resistências de cada resistor presente no circuito. Matematicamente, teremos que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Quando, em um circuito em paralelo, o valor das resistências forem iguais, podemos encontrar o valor da resistência equivalente dividindo o valor de uma resistência pelo número de resistências do circuito, ou seja, a resistência equivalente é igual a R dividido por N. Associação de resistores mista. Na associação de resistores mista, os resistores são ligados em série e em paralelo. Para calculá-la, primeiro encontramos o valor correspondente à associação em paralelo e, em seguida, somamos aos resistores em série. A resolução do exercício. Vamos voltar a analisar o nosso exercício. Primeiramente, vamos transformar o circuito da figura em um esquema que facilite a visualização. Em seguida, resolvemos a associação em paralelo. Como temos apenas 2 resistores e ambos são do mesmo valor, basta dividir a resistência pela metade. R2 em paralelo com R3 é igual a 100 kΩ dividido por 2, o que é igual a 50 kΩ. Em seguida, resolvemos esta associação em série. 50 kΩ em série com 150 kΩ é igual a 200 kΩ. Teremos então que a resistência equivalente do circuito é de 200 kΩ. E agora, vamos aplicar a lei de Ohm. Isolando a corrente, temos que o seu valor é definido dividindo-se a tensão pela resistência. Dividimos então 5 volts por 200 kΩ e descobrimos que a corrente é de 25 microamperes. Não se preocupe, o desenvolvimento dessa conta você encontra no nosso memorial de cálculo. Então, o gabarito do nosso exercício é a letra C, 25 microamperes. Memorial de cálculo. Muito bem, vamos ao desenvolvimento desta conta. Temos 5 volts divididos por 200 kΩ. Eu vou transformar kΩ em potência de 10. O prefixo quilo significa 10 à terceira. Então, eu tenho 10 à terceira ohms. Para continuar facilitando as contas, eu transformo 200 em potência de 10. Então, eu terei que 200 é igual a 2 vezes 10 à segunda. 2 vezes 10 à segunda vezes 2 vezes 10 à terceira, eu mantenho a base e somo os expoentes. E então eu terei 2 vezes 10 à quinta. Dividindo 5 por 2,
eu terei 2,5 sobre 10 a quinta amperes, porque volt dividido por ohm é igual a ampere, e 5 dividido por 2 é igual a 2,5. O quadrinho amarelo mostra como dividir 5 por 2, porque eu sei que vocês, assim como eu na minha época de escola, têm dificuldades quando tem uma divisão envolvendo decimais. Fica triste não que o tio está aqui justamente para ajudar vocês com essas coisas. Em seguida, este 10 a quinta vai para cima com o expoente negativo. Eu desloco a vírgula para a direita e transformo 2,5 vezes 10 a menos 5 em 25 vezes 10 a menos 6. Este 10 a menos 6 eu substituo pelo prefixo micro, representado pela letra grega mi.